Fala pessoal, Agnaldo Júnior aqui. Nessa aula 2 da disciplina de Mecânica dos Sólidos 2, nós trataremos ainda sobre o conteúdo abordado, que é tensões e deformações de maneira integrada, especificamente abordando os conteúdos que tratam aí da construção de tensor de tensões, encontrar as tensões principais e de cisalhamento máxima e ainda medidas de deformação específica e rosetas de deformação. Nessa aula, eu abordarei o tipo de questão que comumente cai em provas, é um exercício completo e que vai aí do nível de dificuldade um pouco mais simples até um raciocínio um pouco mais avançado aí no quesito de análise estrutural e como conseguir relacionar conteúdos distintos, assim como tensões a partir de deformações e vice-versa. Então, nós trataremos esse exercício completo de maneira integrada para contemplar esses conteúdos mencionados. O exercício diz o seguinte: a partir de verificação realizada por profissional de engenharia utilizando uma roseta de deformação de 60 graus, obteve-se o estado de deformação em um ponto Q na superfície de uma base de máquina de aço. Sendo o elemento de aço, o manual do equipamento fornece que o módulo de elasticidade transversal é de 200 GPa, o coeficiente de Poisson de 0,25 e a máxima tensão linear que a viga suporta é de 50 MPa. Alternativa A pede o seguinte: determine no ponto Q as componentes de deformação εx, εy e εz. Sabendo que a deformação medida pelo extensômetro 1 é de 500 vezes 10 elevado a menos 6, pelo extensômetro 2, menos 150 vezes 10 elevado a menos 6, e a deformação medida pelo extensômetro 3, menos 350 vezes 10 elevado a menos 6. A alternativa B pede o seguinte: considerando que as deformações ao longo do eixo Z e por cisalhamento, também relacionadas ao eixo Z, são iguais a zero, ou seja, são nulas, construa o tensor de tensões. Essa alternativa B, ela nos deixa evidente que nós trabalharemos com o estado plano de tensão, no qual nós desprezamos as tensões relativas aí ao eixo Z. E a partir disso, solicita-se que seja construído o tensor de tensões, assim como nós já vimos o procedimento na aula teórica. A alternativa C pede para esboçar o diagrama das tensões principais no plano principal e das tensões cisalhantes máximas e a tensão normal correspondente. A alternativa D pede para que, a partir dos resultados e com base no critério de Tresca, avaliar se a máquina, esse elemento estrutural, ele falhou ou não a partir dos carregamentos que esse elemento ele foi solicitado. Dando início à resolução, a alternativa A nos pede para determinar no ponto Q de uma máquina com base de aço as componentes de deformação εx, εy e εz, sabendo que as deformações medidas pelo extensômetro 1, 2 e 3, respectivamente, são 500 vezes 10 elevado a menos 6, menos 150 vezes 10 elevado a menos 6 e menos 350 vezes 10 elevado a menos 6. Inicialmente, a partir da figura, nós já podemos extrair algumas informações que vão ser aí necessárias para a resolução e para que sejam encontradas essas deformações para as componentes x, y e z. Nós podemos extrair da figura que o extensômetro 1 ele vai estar posicionado a 0 graus. A inclinação dele é nula, ele não tem inclinação. Já o nosso extensômetro 2, ele está inclinado aí fazendo 60 graus com o eixo ordenado x. E o extensômetro 3, ele faz aí 60 graus com o eixo horizontal, que é o eixo x. E aqui eu já deixo a observação de que é importante se atentar ao tipo de figura que é colocada na questão. Essa aqui ela foi simples de identificar os ângulos nos quais os nossos extensômetros eles estão posicionados. Mas vão existir outras que vão precisar
uma observação um pouco mais com atenção, porque em alguns casos, mesmo a figura parecendo bem intuitiva, mas pode gerar alguma confusão. Mas de forma geral é só se atentar aos ângulos nos quais a roseta ela tem aí na posição dos extensômetros. Arbitrado esses ângulos, nós vamos trabalhar com equação, que foram aquelas que já foram apresentadas na aula passada. Nós vamos ter que essas equações elas vão ser formadas aí a partir das deformações medidas por cada um dos extensômetros. Nas equações aqui, nós tínhamos A, B e C, certo? E que a partir dessas deformações medidas pela roseta, nós encontraríamos as nossas componentes de deformação em x, em y, e a nossa deformação por cisalhamento no plano xy, ok? E tudo isso também aí a partir desses ângulos, nos quais os nossos extensômetros eles estão posicionados, os quais já foram dados pela questão. Agora é trabalhar com a equação. Vamos para a segunda equação. Vale mencionar aqui que antes nós tínhamos aqui A, B e C. Para se adequar à nomenclatura que a questão me deu, colocando aí os extensômetros para a posição 1, 2 e 3, eu mudei essas variáveis A, B e C para 1, 2 e 3, respectivamente. Repetindo aqui a primeira equação, nós vamos ter que a deformação medida pelo extensômetro 1 vai ser igual a componente de deformação em x, que multiplica o cosseno ao quadrado de θ1, que é o ângulo que o extensômetro 1 está posicionado, mais a componente de deformação em y vezes o seno ao quadrado de θ1, mais a deformação de cisalhamento vezes o seno de θ1 vezes o cosseno de θ1. Agora é só ir substituindo os valores que nós temos. Vale salientar que, para simplificar cálculos desde o início, nós vamos ter que o nosso ângulo zero vai ser colocado nessas três parcelas da soma, aqui, aqui e aqui. O seno de zero ele vai ser zero. Já o nosso cosseno de zero ele vai ser 1. Isso já nos vai simplificar um pouco. Nós vamos cortar essa segunda parcela e essa terceira parcela. Vamos ficar apenas com essa primeira aqui. E vai ser bem simples para a gente, porque nós vamos ter a nossa componente de deformação em x, uma vez que ela vai ser igual à própria deformação medida pelo extensômetro 1. Então, nós aqui já tivemos com muita facilidade esse primeiro dado, que é a deformação no eixo x, que vai ser 500 vezes 10 a menos 6, ou 500 micrômetros. Foi fácil. Vamos trabalhar agora com a nossa equação 2, que aí relaciona a medida de deformação pelo nosso extensômetro 2 e os nossos outros dados da equação, eles vão permanecer os mesmos, exceto a mudança de ângulo, que agora nós vamos trabalhar com o ângulo ao qual o nosso extensômetro 2 ele está posicionado com a horizontal, que é 60 graus. Então, nós vamos substituir esse 60 graus aqui dentro da nossa equação, assim como essa deformação medida pelo extensômetro 2. Fazendo essa substituição aqui, nós podemos observar que as coisas elas já vão se simplificando um pouco. Nós vamos ter que essa deformação medida pelo extensômetro 2 é menos 150 vezes 10 elevado a menos 6, que é igual a εx. Eu já poderia substituir o 500 vezes 10 a menos 6 aqui, multiplicando 0,25, que é o valor do cosseno ao quadrado de θ2. O cosseno ao quadrado de 60 graus vai ser 0,25, mais o seno ao quadrado de 60 vai ser 75, e o seno de 60 vezes o cosseno de 60 vai me dar 0,43, multiplicando nossa deformação por cisalhamento xy. As coisas elas já vão se simplificando um pouco mais. Nós conseguimos melhorar essa nossa equação, já fazendo algumas substituições, como já mencionado. Mas nós não conseguiríamos avançar muito
porque nessa equação, nessa expressão, nós temos duas variáveis que nós não conhecemos o valor ainda, duas variáveis desconhecidas. Então, nós vamos precisar descobrir o valor de uma delas para que, a partir desse valor, nós consigamos descobrir o outro. Então, vamos trabalhar com a nossa equação, equação 3, para ver se a gente consegue chegar nesse valor aqui. Eu nomeei essa equação aqui como equação 2, relativa ao extensômetro 2, tá? Assim como essa daqui poderia ser equação 1, mas como nós já encontramos o valor diretamente, eu só segui a sequência. Mas vamos trabalhar com essa nossa terceira equação para ver o que a gente consegue encontrar. Repetindo aqui a terceira equação, ela vai ser praticamente idêntica às outras duas. O que vai mudar apenas vai ser esse θ, que agora nós vamos trabalhar com θ3, que vai ser igual a 120 graus. Substituindo esses valores aqui, especificamente para o extensômetro 3, nós vamos ter que a deformação medida foi de menos 350 vezes 10 elevado a menos 3. Substituindo esse valor aqui, nós já tínhamos que a nossa deformação para o eixo x medida foi de 500 vezes 10 elevado a menos 6, certo? Tudo isso multiplicando o cosseno ao quadrado de 120, que vai ser 0,25 também, mais a nossa deformação em y, vezes o cosseno ao quadrado de θ3, que é 120. Nesse caso aqui vai ficar, calculando esse valor aqui para o seno ao quadrado de 120, nós vamos ter o valor de 0,75, multiplicando a deformação em y. Tudo isso mais a nossa deformação cisalhamento, multiplicando o seno de 120 vezes o cosseno de 120. Quando nós multiplicamos esses dois valores, e considerando que um deles vai ser negativo, logo nós vamos mudar o valor de mais para menos aqui. Nós vamos ter 0,43 vezes a nossa deformação por cisalhamento. Melhorando ainda mais essa nossa organização da equação, nós temos aqui duas variáveis que são comuns a essa outra expressão aqui, na qual nós deixamos ela um pouco de stand-by. O que nós podemos fazer? Vamos isolar uma dessas variáveis e nós aqui vamos agrupar os valores que podem ser, agrupados, ou seja, aqueles que não têm variáveis. Nós podemos juntar esse valor aqui com esse valor aqui. É super de boa fazer isso. Isolar uma das variáveis. Aqui eu escolhi isolar a minha variável, que é a minha deformação por cisalhamento do plano XY, e deixar os outros valores aqui como valores no segundo membro da nossa equação, considerando que eu ainda tenho uma incógnita aqui, que é a minha deformação em y. Agora é só trabalhar com a equação. Então, aqui essa nossa terceira equação, para representar o valor da nossa deformação por cisalhamento, agora eu tenho isso em função de epsilon y. Então, eu posso jogar esse valor aqui, multiplicando 0,30 e 0,43 e encontrar os meus valores. Eu não vou fazer esse procedimento aqui porque é bem intuitivo trabalhar com a equação. Substituindo essa minha equação 3 na minha equação 2, eu vou ter que a minha deformação, ou ainda a minha componente de deformação para o eixo y, vai ser igual a menos 4,99 vezes 10 elevado a menos 4, e a nossa deformação por cisalhamento para o plano XY vai ser igual a 2,32 vezes 10 elevado a menos 4. Está resolvida a nossa questão, a nossa alternativa A, que pede para determinar as componentes de deformação em x, y e z. Nesse caso, como estamos trabalhando com o estado plano de tensão, nós desprezamos e nós encontramos ainda a nossa deformação por cisalhamento para o plano XY. Alternativa B pede que eu considere as deformações ao longo do eixo Z nulas. Isso nos indica trabalhar com o estado plano de tensão e, a partir disso, construir o tensor de tensões. Para construir o tensor de tensões, nós precisamos das informações relacionadas aí à nossa tensão de tensão normal em X, tensão normal em Y e
tensão de cisalhamento tal XY ou tal YX, aí, né, para compor a nossa matriz que representa as nossas tensões aí que atuam no estado plano daquele dado elemento estrutural analisado, que no nosso caso é esse elemento, essa base de aço de uma máquina. Mas vamos lá. As únicas informações que nos já foram fornecidas e que serão utilizadas, considerando ainda que as informações que nós encontramos foram as deformações, mas qual expressão matemática relaciona aí as deformações para que eu encontre as tensões? Basicamente, nós poderemos trabalhar aí com a generalização da lei de Hooke, que relaciona diretamente tensões e deformações. E as outras informações que são necessárias, elas já nos foram dadas pela questão, assim como o módulo de elasticidade, 200 GPa, coeficiente Poisson 0,25 e ainda, adicionalmente, a nossa tensão de escoamento 500 MPa. A partir dessas informações e das deformações que foram encontradas na questão anterior, nós encontraremos as tensões a partir das deformações, especificamente aí utilizando a lei de Hooke generalizada. Vamos lá. A partir da generalização da lei de Hooke, vamos calcular as nossas tensões que vão compor a nossa matriz do tensor de tensões. Tensões a partir de deformações e ainda de propriedades do material, tal como o módulo de elasticidade, coeficiente Poisson. É só trabalhar com essas equações e encontrar esses valores inerentes às tensões. Vamos lá. Substituindo nessa primeira equação aqui, nós temos que o nosso módulo de elasticidade é 200 GPa, ou 200 vezes 10 a nona, dividido aí por 1 mais o nosso coeficiente Poisson, que é 0,25, que multiplica 1 menos 2 vezes 25 no denominador. Tudo isso multiplicando 1 menos o coeficiente Poisson, que multiplica uma deformação em x. Nesse caso vai ficar 1 menos 0,25 vezes a nossa deformação em x encontrada foi de 500 micrômetros, ou 500 vezes 10 a menos 6, mais o nosso coeficiente Poisson 0,25, que multiplica a nossa deformação em y, que foi menos 4,99 vezes 10 elevado a menos 4, mas a nossa deformação em z para o estado plano de tensão é nula, não tem, fica apenas a deformação em y. Agora é trabalhar com cálculo, né? Só fazer conta. E, inclusive, a dica é trabalhar com cuidado para não errar nessa expressão que é um pouquinho extensa, mas é só calcular e é bem de boa. Nós encontramos que a nossa tensão normal em x é esse número grande aqui, em Pascal. Nós podemos reduzi-lo em MPa, né? Como sendo que a nossa tensão normal em x vai ser de 80 MPa. Para a nossa tensão normal em y, vai ser a mesma coisa, só vão mudar a ordem aqui de algumas deformações nas quais nós já temos também. O procedimento vai ser só substituir valor, a forma de cálculo vai ser similar à tensão normal em x. Vou substituir os valores aqui, novamente. Basicamente, o que vai mudar vai ser a minha deformação em y, aqui, e aqui, ao invés de ser a minha deformação em z, agora eu coloco apenas a minha deformação em x, uma vez que as deformações para o eixo z elas foram utilizadas para o estado plano de tensão. Fazendo esse cálculo aqui, vamos otimizar o nosso tempo. Nós vamos encontrar esse outro número grande aqui para a nossa tensão normal em y, mas vamos reduzir para a nossa tensão normal em y, sendo igual a menos 79,68 megapascal. Tá, nós já temos a nossa tensão normal em x, tensão normal em y, mas ainda faltou uma informação para que a gente consiga construir o nosso tensor de tensões, que basicamente vai ser a nossa tensão de cisalhamento. Como eu posso encontrar a minha tensão de cisalhamento? A própria generalização da lei de Hooke,
ela vai nos mostrar como posso encontrar essa minha tensão de cisalhamento. Ela vai relacionar a minha tensão de cisalhamento, a minha deformação de cisalhamento e ainda a uma propriedade elástica, né? Que é o meu módulo de elasticidade longitudinal. Então, essas informações elas são conhecidas. É basicamente agora trabalhar com aquilo que eu já tenho. Eu tenho meu módulo de elasticidade transversal. Para que eu encontre o meu módulo de elasticidade longitudinal, basicamente eu vou ter que trabalhar aí com uma relação entre constantes elásticas, ou seja, relacionar o meu módulo de elasticidade longitudinal com o meu módulo de elasticidade transversal, e ainda isso sendo inversamente proporcional ao meu coeficiente de Poisson. Trabalhando com essa relação entre constantes elásticas, basicamente substituindo o valor, nós vamos ter que o nosso módulo de elasticidade longitudinal vai ser o meu módulo de elasticidade transversal, dividido por 2 vezes 1 mais o meu coeficiente de Poisson. Substituindo esses valores aqui, módulo de elasticidade sendo 200 e o meu coeficiente de Poisson 0,25, nós vamos ter que o nosso módulo de elasticidade longitudinal vai ser de 80 GPa. Basicamente, agora nós substituímos aqui e encontramos a nossa tensão de cisalhamento, considerando o meu valor da deformação do cisalhamento encontrada anteriormente. Substituindo, nós vamos ter que a nossa tensão de cisalhamento para o plano XY vai ser de 80 GPa, ou 80 vezes 10 a nona, vezes a minha deformação do cisalhamento, que é de 2,32 vezes 10 elevado a menos 4. Fazendo esse cálculo aqui, nós vamos ter que a nossa tensão de cisalhamento vai ser esse valor grande aqui em Pascal, reduzindo ele para MPa, vai ser que a minha tensão de cisalhamento no plano XY é igual a 18,56 MPa. Agora, nós já temos aquelas informações que são necessárias para construir o tensor de tensões, né? Que é a tensão normal em X, tensão normal em Y e tensão de cisalhamento. Basicamente, agora eu construo o meu tensor de tensões na forma matricial aí, relacionada às tensões que são geradas quando o elemento ele é submetido à ação de forças. E o nosso tensor de tensões vai ser estruturado dessa seguinte forma. Tensão normal em X, 80 MPa. Tensão normal em Y, menos 70, e 9,68 MPa. E a nossa tensão normal em X, o nosso tal XY e tal YX, vão ser valores iguais, né? E ambos vão ser iguais a 18,56 MPa. A minha alternativa C pede para que eu esboce o desenho do diagrama das tensões principais no plano principal e das tensões cisalhantes máximas e a tensão normal correspondente. A partir, né, do tensor de tensões que nós já construímos anteriormente, nós vamos poder dar continuidade a esse nosso trabalho. O nosso tensor ele vai relacionar a tensão normal em X, tensão normal em Y e tensão de cisalhamento. A partir disso, nós vamos poder agora trabalhar com as nossas tensões principais e de cisalhamento máximo. Primeiro, nós podemos começar calculando o valor dos ângulos relacionados aí às tensões principais e, em seguida, a minha tensão de cisalhamento máxima. Para que eu calcule o valor do ângulo das tensões principais, eu vou trabalhar com essa fórmula aqui, que já foi colocada e devidamente explicada na aula anterior, que vai ser basicamente a tangente de 2θp, que vai ser igual a 2 vezes a minha tensão de cisalhamento XY, dividido pela diferença entre as minhas tensões normais em X e Y, as quais já estão fornecidas aqui no nosso tensor de tensões. Agiliza muito calcular esse tensor de tensões através do procedimento mostrado anteriormente, porque para o cálculo das nossas tensões principais vai ficar muito mais prático. Mas vamos lá. Para eu encontrar esse ângulo
da minha tensão principal, basicamente utilizando essa fórmula, e já com esses dados fornecidos aqui, a partir do tensor de tensões, basicamente agora eu vou substituir valores aqui nessa fórmula. Substituindo, eu vou ter que a tangente 2θp é igual a 2 vezes 18,56 vezes 10 a menos 6, dividido por 80 menos 79,68, ambos vezes 10 a menos 6. Isso aqui vai simplificar, eu vou ter apenas esses dois valores. Aí depois é só eu calcular o arco tangente e, na sequência, dividir por 2. E eu vou ter que o meu ângulo com a principal, ou o meu θp, vai ser de 6,54 graus. Esse é o ângulo que a minha tensão principal ela vai acontecer no plano de tensões, o qual nós vamos representar mais adiante. Eu agora já calculei o ângulo, né, com a tensão principal. Agora eu vou calcular o ângulo para o qual a minha tensão de cisalhamento ela acontece. A fórmula também já foi explicada e mencionada anteriormente. Ela é um pouco similar a essa. A diferença é que nós temos o negativo aqui. O valor que antes estava no numerador agora está no denominador. E o denominador no numerador, certo? Mas existe uma grande diferença, é importante se atentar a isso. Calculando, substituindo os valores, aqui eu não pus mais tanto o numerador como o denominador multiplicando 10 a 6, porque eles vão ser simplificados. Para otimizar aí, nós vamos ter que o nosso θc, ou seja, o nosso ângulo para a tensão de cisalhamento máxima, vai ser aí de menos 38,45 graus, ou seja, esse ângulo ele vai estar sendo medido aí a partir do eixo x no sentido horário, certo? Pronto, nós já temos os nossos ângulos para as nossas tensões principais e de cisalhamento máximo. Agora o próximo passo é calcular as nossas tensões principais e de cisalhamento máximo. As nossas tensões principais elas serão dadas por essa fórmula aqui, que também já foi mostrada na aula 1, a aula teórica. Se você não assistiu, não deixe de assistir. Basicamente, para nós encontrarmos as nossas tensões principais, sendo elas a tensão máxima e a tensão mínima, nós vamos utilizar dessa fórmula aqui, onde basicamente nós vamos necessitar dessas informações que já nos são conhecidas, né, a partir do nosso tensor de tensões. Basicamente, para calcular as tensões máximas e mínimas, nós vamos precisar fazer a média das tensões, ou seja, a nossa tensão normal em x mais a tensão normal em y, divididas por 2, mais ou menos a raiz quadrada nossa tensão normal em x menos a tensão normal em y, divididas por 2 elevadas ao quadrado, mais a nossa tensão de cisalhamento máximo, elevado ao quadrado. Substituindo os valores, é um procedimento bem simples agora. Nós vamos ter todos esses valores aqui, não vou repetir, só para a gente otimizar um pouco o nosso tempo. Esses valores já estão descritos anteriormente. Substituindo eles e calculando direitinho, nós vamos chegar que a nossa tensão de cisalhamento máximo vai ser de 82,13 MPa e a nossa tensão normal mínima, acho que antes eu mencionei tensão de cisalhamento, tá? São tensões normais ou tensões principais, máximas e mínimas. A nossa tensão normal mínima vai ser de menos 81,81 MPa. Reiterando, tensão principal máxima, 82,13 e tensão principal mínima, menos 81,81, ambas na unidade de megapascal, MPa. Certo. Avançando um pouco mais, nós já calculamos os ângulos para as tensões principais, nós já calculamos o ângulo para a tensão de cisalhamento, nós já calculamos as tensões principais e agora, por fim, nós vamos calcular a nossa tensão de cisalhamento. A tensão de cisalhamento ela vai poder ser calculada a partir da seguinte fórmula. A nossa tensão de cisalhamento máximo vai ser basicamente dada pela raiz quadrada da nossa diferença entre as tensões normais dividida por 2
e esse valor elevado ao quadrado, mais a nossa tensão de cisalhamento elevado ao quadrado, tudo isso aqui dentro da nossa raiz. Calculando, nós vamos ter que, substituindo esses mesmos valores que já foram mencionados e utilizados anteriormente, a nossa tensão de cisalhamento máxima vai ser de 81,97 MPa. Todos esses valores que foram descobertos aqui, das tensões principais, da tensão de cisalhamento máxima, dos ângulos das tensões principais e do ângulo da tensão de cisalhamento máximo, nós vamos poder resumir essas informações em um diagrama, que é denominado diagrama de tensões. Adotemos que nós temos o nosso elemento, certo? Analisado, e nós vamos colocar nesse elemento as nossas tensões calculadas, nossa tensão normal em X, tensão normal em Y e a nossa tensão de cisalhamento. A nossa tensão normal em X foi equivalente a 80 MPa, tensão normal em Y de menos 79,68 MPa e a nossa tensão de cisalhamento tal XY igual a 18,56 MPa. Essas tensões aqui nós já tínhamos representado elas no nosso tensor de tensões, que foi mostrado logo antes, então basicamente foi transferir para cá em forma gráfica, né? Outro detalhe que é importante ponderar é que esse sinal negativo aqui para a nossa tensão normal em Y, de menos 79,68, ele indica uma compressão, certo? Que o nosso elemento ele está em compressão na direção Y, mas a nível de representação e de valores não vai mudar absolutamente nada em nossos resultados, especificamente aqui para representações. Essa seria a idealização, que o elemento está em compressão no eixo Y. Pronto, tendo aqui as nossas tensões calculadas representadas, nós vamos agora representar as nossas tensões principais, tensão de cisalhamento máximo, e os ângulos que essas tensões elas formam no nosso plano principal. Então, adotemos aqui o nosso eixo X, certo? E nós vamos ter que, para as nossas tensões principais, ou seja, a nossa tensão máxima e tensão mínima, nós já calculamos o ângulo que essas tensões elas formam. Calculado anteriormente, o nosso θP foi de 6,54 graus. Então, é só representar aqui. Vale considerar que o eixo X é o eixo para o qual nós representamos essas tensões aqui no diagrama no sentido anti-horário, certo? Vale considerar isso. Então, é a partir de X, no sentido anti-horário. Nosso θP, como já mencionado, repetindo, 6,54 graus. Nós basicamente colocamos o nosso elemento de forma representativa e adicionamos as nossas tensões máxima e mínima, sendo elas tensão máxima de 82,13 MPa, tensão mínima de 81, menos 81,81 MPa. A partir disso, agora, nós já temos aqui representadas as tensões principais. Falta a tensão de cisalhamento, que nós já calculamos também anteriormente, que o nosso θC era de menos 38,45. Mas, na verdade, eu não adicionei lá atrás, mas deixo para colocar aqui, certo? Esse nosso valor aqui, tendo um sinal negativo, ele indica que está indo no sentido contrário àquele que nós adotamos como positivo. Como eu mencionei antes, nós adotamos a partir de x positivo no sentido anti-horário. Então, nesse caso aqui, ele estaria no sentido horário. Mas, eu também deixei lá na aula teórica essa explicação para a nossa tensão de cisalhamento, ela está defasada no nosso plano principal em 90 graus. Então, na verdade, esse valor aqui ele não seria o nosso θC final, certo? O nosso θC, ou seja, o ângulo que a tensão de cisalhamento faz no plano principal, é esse nosso θ, que eu agora chamo esse valor, mais 90, exatamente por essa defasagem angular de 90 graus. Então, somando esses valores, considerando aí que eu estou adotando o sentido anti-horário como positivo, somando esses valores, menos 38,45 mais 90, eu vou ter que o nosso ângulo agora, real, é de 51
51,55 graus para a nossa tensão de cisalhamento máxima dentro do plano principal. Vou fazer aqui uma representação, não está em escala, mas é basicamente isso. Nós vamos colocar esse ângulo de 51,55 e agora representar essa nossa tensão de cisalhamento máxima a partir desse elemento aqui, como nós já fazemos nos outros momentos. A nossa tensão de cisalhamento máxima, o nosso tau máximo, é de 81,97 MPa, tranquilo. E ainda nós podemos complementar colocando a nossa tensão média. Tensão normal média foi de 0,16 MPa. Então, essa é uma representação básica e super importante das nossas tensões principais e tensão de cisalhamento máximo, assim como seus respectivos ângulos no plano principal de tensão para o nosso elemento analisado. Partindo para a última questão, que trata sobre o critério de Tresca, para avaliar se a estrutura vai falhar ou não a partir dos carregamentos que a solicitam. Esse conteúdo ele não foi discutido na aula 1, aula teórica, mas eu trouxe aqui como um adicional para que a gente consiga perceber a aplicação ainda de outros instrumentos para complementar o estudo da tensão e deformação, né? Especificamente de maneira integrada agora, para avaliar a situação que nós estamos tratando. Construção do tensor de tensões, tensões principais e de cisalhamento máximo, e ainda relacionando aí a parte de deformações e rosetas. Tudo isso a gente juntou e vai finalizar agora aplicando o critério de Tresca para ver se essa nossa estrutura ela vai falhar ou não a partir dos carregamentos. O critério de Tresca vai ser basicamente uma ferramenta nas quais nós vamos relacionar as nossas tensões principais e a nossa tensão de escoamento. Ou seja, a tensão de escoamento vai ser aquela propriedade do material que vai fazer com que ele saia do seu estado linear, certo? E comece a deformar de modo a não voltar ao seu estado original. Falando de uma maneira muito simplista, tá? Mas de forma geral é isso. Mas vamos lá. O critério de Tresca, basicamente, nós vamos utilizar do plano cartesiano como referência. Ainda, além de critério de Tresca, pode ser conhecido como hexágono de Tresca. Tá? E nós vamos ter aqui o plano cartesiano. E esses elementos geométricos aqui, eles vão formar meio que um hexágono, tá? Sendo que, para o primeiro e terceiro quadrante do plano cartesiano, nós vamos ter, quando as nossas tensões principais elas apresentam sinais iguais, ou seja, ou positivas ou negativas, e nós vamos ter o nosso segundo e quarto quadrante, quando as nossas tensões principais elas apresentam sinais diferentes. Tensão de escoamento ela foi fornecida no enunciado, basicamente 500 MPa, 50 MPa, perdão, e as nossas tensões principais já foram calculadas antes, né? Tensão máxima 82,13 MPa e tensão mínima menos 81,81 MPa. A partir do critério de Tresca, nós vamos ter duas condições para avaliar. Quando os nossos sinais das tensões principais eles são iguais e quando os sinais eles são diferentes. Nesse nosso caso, nós vamos nos ater à última opção mencionada, quando os sinais eles são diferentes. Ou seja, nós vamos trabalhar com essa região aqui do quarto ou segundo quadrante, tá? A nossa estrutura, quando nós vamos fazer, né, colocar essas condições aqui no plano cartesiano, o ponto que representa a situação analisada ele vai estar entre o segundo ou quarto quadrante. Mas vamos avaliar ainda mais. Quando as nossas tensões principais elas apresentam sinais diferentes, eu já disse, nós vamos nos ater à condição 2, que diz que quando esses sinais são diferentes, o módulo da diferença entre essas tensões tem que ser menor que a nossa tensão de escoamento. E isso não vai ser verdade, uma vez que se nós colocamos as nossas tensões principais aqui, considerando a máxima para ser a tensão A e a mínima para ser a tensão B, certo? Nós colocarmos esses valores aqui,
vai dar algo próximo de 163, se eu não estou enganado. E a nossa tensão de escoamento, 50, não vai ser maior que 163, tá? Isso não é verdade. Isso já mostra que o critério Tresk não é atendido, mas a gente consegue verificar ainda em forma mais visual, colocando isso no plano cartesiano. Se nós pegarmos esses valores das tensões principais para serem as nossas componentes do ponto dentro aqui do plano cartesiano, nós vamos ter aqui essa nossa estrutura com base de aço, colocando essas componentes no plano cartesiano, ou seja, 82,13 positivo e menos 81,81 negativo, aqui para o eixo Y, representando a tensão mínima, e essa primeira coordenada representando a tensão máxima. Basicamente, nós vamos ter um ponto localizado mais ou menos por aqui, não está em escala, mas é representação. Esse ponto vai representar todo esse estudo que nós estamos fazendo aqui. E nós vamos conseguir constatar que, quando esse nosso ponto ele não se encontra dentro dessa superfície hexagonal de Tresca, a nossa estrutura ela falhará. Ou seja, ela não é suficiente para suportar aquele carregamento sem que falhe. Então é importante ter esse conhecimento que a nossa tensão máxima ela precisa ser menor que a nossa tensão de ensaio, que é quando o nosso elemento ele falha. De forma resumida é isso. E nós concluímos essa nossa alternativa D, que finaliza aí essa questão mais abrangente, essa questão mais completa, que relaciona, volto a falar, a abordagem da tensão e deformação, integrando aí alguns conteúdos que estão distribuídos ao longo desse grande assunto que é a tensão e deformação. Foi uma aplicação completa, é o tipo de questão que costuma cair em avaliações, dominando esse tipo de questão que eu já passei aqui. Com certeza, a gente consegue fazer avaliações, provas de uma forma bem mais satisfatória e obtendo aí resultados cada vez melhores. Se você ficou comigo até aqui, eu espero que essa aula contribua para que o seu aproveitamento na disciplina de Mecânica do Sólidos 2 seja ainda mais satisfatório. Se você gostou, deixe o seu like e não deixe de compartilhar com seu amigo para que ele também consiga ampliar as suas possibilidades de estudo e melhorar o seu rendimento e aproveitamento acadêmico. Espero que vocês tenham sucesso nos estudos. Nos vemos nos próximos vídeos.